Oi, gente! Hoje eu quero começar aqui com você o estudo do livro de Ruth, que é uma grande mulher da nossa história, da história do povo cristão, uma grande mulher na Bíblia. Então hoje eu quero começar com você estudando capítulo por capítulo. O livro de Ruth é um livro muito pequeno, ele tem apenas 4 capítulos e 85 versículos, mas é um livro muito forte, porque Ruth teve um papel muito forte dentro do povo, da história do povo de Israel e dentro da nossa história como cristãos. Através dela e toda essa obediência e esse sacrifício de Ruth que foi trazer na linhagem Davi. E Davi nos trouxe Jesus. Então, é um livro muito lindo que vai nos ensinar muitas coisas, por isso nós vamos ler capítulo por capítulo e ir aí trabalhando as impressões que a gente vai tendo em cada capítulo desse livro. É um livro tão bonito que ele é até considerado na literatura por grandes nomes como Goethe como uma das menores e melhores narrações épicas já transmitidas. É um livro que foi escrito no tempo de Samuel. Alguns historiadores acreditam que ele foi escrito por Samuel, mas isso não é comprovado. É comprovado sim que é escrito nessa época de Samuel, pós-exílio, quando o povo volta do exílio da Babilônia, e ele traz para nós a lei do levirato, né? Que é a lei que quando um homem morria, não deixando descendência masculina, o irmão dele era obrigado a se casar com a viúva. Então essa lei já era dessa época, né, da época pós-exílio. Então por isso é atribuído a essa época o escrito desse livro, tá? O livro de Ruth. E é um livro que nos traz uma mensagem teológica muito linda, é um livro muito importante, principalmente para nós mulheres, termos como exemplo essa grande mulher da Bíblia que é Ruth. Então nós vamos começar hoje lendo o capítulo 1 e eu vou partilhando com você as impressões que eu vou tendo a respeito dele, ok? Então vamos lá. Capítulo 1. Se você não pegou sua Bíblia, pausa aí o vídeo, pega a sua Bíblia para você ler junto comigo, tá? É muito importante a gente ter os nossos olhos fixos na palavra de Deus. Então vamos lá. Dedicação de Ruth a Noemi, sua sogra. No tempo que governavam os juízes, sobreveio uma fome na terra. Um homem partiu de Belém de Judá com sua mulher e seus 2 filhos, indo morar nos campos de Moabe. Chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. Seus 2 filhos chamavam-se Maalon e Quelion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegados à terra de Moabe, estabeleceram-se ali. Então vou dar uma pausa aqui para a gente já ir trabalhando, né, o contexto do que eles viviam. Então veio um tempo de fome em Belém e aí Elimeleque e a sua esposa decidem ir para Moabe. Eles vão para Moabe porque ali já não havia sustento para a sua família. Então aqui a gente já começa a viver a dor de Noemi, né? Vivia lá em Belém, em meio ao seu povo, ela é retirada do meio do seu povo e levada para o meio de um povo estranho. E aqui eu preciso salientar, que eu não sei se você sabe, eu não sabia até estudar esse livro, que os moabitas, eles eram originários, eram descendentes de Ló, da relação incestuosa que Ló teve com a sua primeira filha. Não sei se você já teve acesso, já leu a história de Ló, que nos traz até a mulher de Ló, aí, que é um exemplo negativo para nós, porque ela é apegada às coisas de Sodoma, ela olha para trás, né? Eles estavam sendo conduzidos por anjos para saírem daquele lugar por intercessão de Abraão, para serem salvos, né? Os anjos queriam levá-los, a cidade de Sodoma seria destruída, mas os anjos queriam levá-los para uma terra, para um lugar onde eles estariam a salvo e onde Deus os sustentaria. Mas a mulher de Ló
mesmo com a ordem do anjo, não olhem para trás, a mulher de Ló, apegada àquelas coisas que ela vivia ali, olhou para trás. E ela virou então uma estátua de sal. Ló foi obrigado então a seguir caminho com as suas 2 filhas. Mas ele, naquela situação toda, ficou temeroso, não foi para onde o anjo o havia conduzido, para onde o anjo queria conduzi-lo, porque ficou com medo. E aí então ele vai viver em outro local, numa situação que não era a que Deus tinha para ele, e acaba que naquele lugar onde ele vai, as filhas dele não têm com quem se casar, elas o embriagam e têm relação com ele. E aí geram filhos. E esses filhos, os filhos da relação com a primeira filha, é que originou o povo de Moabe. Então era um povo amaldiçoado, um povo que vinha da origem do pecado. Então a dor de Ruth ali já começa nesse fator, de sair da terra dela, onde ela estava vivendo ali sob a lei de Deus, com o povo de Deus, para viver em um lugar estranho, com um povo estranho, que não era o povo de Deus, Então já começa aí a dor de Noemi. Aí vamos lá pro versículo 3. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, deixando-a com seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, chamadas uma Orfa e outra Ruth. Viveram lá aproximadamente 10 anos. Maalon e Quelion morreram, ficando Noemi só, sem seus 2 filhos e sem marido. Então levantou-se Noemi e partiu da região de Moabe com suas 2 noras, porque ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo e lhe tinha dado pão. Deixou, pois, aquele lugar onde habitara com suas 2 noras e pôs-se a caminho de volta para a terra de Judá. Então aqui vamos fazer uma nova pausa, Então, não bastando ela ir para um lugar estranho, no meio de um povo estranho, de repente ela se vê sem o seu esposo, sozinha com os filhos. E os filhos então se casam com essas mulheres de origem moabita. E depois disso ela perde os filhos Maalon e Quelion. Os nomes dos 2, Maalon e Quelion, já tem um significado que vai dar aí a nos explicar por que os 2 faleceram, Maalon significa doença ou enfermiço, e Quelion significa fraqueza ou esgotamento pela enfermidade. Então aqui a gente já não sabe se o nome deles era esse mesmo ou se foram nomes que o autor do livro deu a essas pessoas para designar, para nos mostrar então a causa da morte de cada um deles. E aí Noemi então, muito temente a Deus, ouve dizer que Deus voltou a ser benevolente com o povo de Belém, e aí então ela decide retornar à sua terra natal. Então aqui o primeiro movimento de Noemi não é ficar lá naquela terra se lamentando pela tristeza toda que ela vinha vivendo, as dores todas que ela vinha vivendo, mas pelo contrário, Deus está agindo lá, então eu vou em busca de onde o Senhor está agindo. Então ela pega as suas 2 noras e se põe a caminho de Judá. Lá no versículo 8 agora. Ide, voltai para a casa de vossa mãe, disse ela às suas noras. O Senhor use convosco de misericórdia, como vós usastes com os que morreram e comigo. Que ele vos conceda paz em vossos lares, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas puseram-se a chorar. Nós iremos contigo para o teu povo, disseram elas. Então as 2 eram muito apegadas, muito servis com Noemi, nós iremos contigo, disseram elas.
E Noemi replicou: Ide, minhas filhas, por que haveis de vir comigo? Porventura tenho eu ainda em meu seio filhos que possam tornar-se vossos maridos? Aqui se referindo à lei do levirato. Voltai, minhas filhas, porque já estou demasiado velha para casar-me de novo. E ainda que eu tivesse alguma esperança e que esta noite mesmo me fosse dado ter marido e viesse a gerar filhos, haveríeis de esperá-los crescer, sem vos casar de novo, até que se tornassem grandes? Não, não, minhas filhas, minha dor é muito maior do que a vossa, porque a mão do Senhor pesou sobre mim. Então Noemi pede a elas que retornem à casa das suas mães, dos seus pais, para que tomem novos esposos, já que ela não terá condição de ter novos filhos, para que então desses filhos elas possam ter os seus esposos. E ela diz aqui, né, minha dor é muito maior do que a vossa, porque a mão do Senhor pesou sobre mim. Ela tinha todo aquele acontecimento como uma punição de Deus para ela, que era assim que o povo via no Antigo Testamento todo o sofrimento, como um castigo de Deus, né? Então elas desataram de novo, lá no versículo 14, desataram de novo a chorar. Orfa beijou sua sogra, porém Ruth não quis separar-se dela. Então Orfa ouviu o que Noemi disse e partiu. Porém Ruth não aceitou partir. Eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, disse-lhe Noemi. Vai com ela. Não insistas comigo, respondeu Ruth, para que eu te deixe e me vá longe de ti. Aonde fores, eu irei. Onde habitares, eu habitarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus, meu Deus. Na terra em que morreres, quero também eu morrer e aí ser sepultada. O Senhor trate-me com todo rigor, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Ante tal resolução, Noemi não insistiu mais. Então aqui a gente percebe que Ruth, ela adotou para si o Deus do esposo dela, né? Ela adotou para si a fé do esposo, ela vivia a mesma fé do esposo, mesmo sendo moabita, ela temia a Deus como seu Senhor. E temendo a esse Deus e sendo fiel a essa sogra a quem ela tinha amor, a quem ela honrava, ela diz, não, aonde fores eu irei, o teu Deus é o meu Deus. Que eu não me vá para longe de ti, né? Na terra em que morreres, quero também eu morrer. Então aqui a gente vê a fidelidade e o amor de Ruth pela sua sogra, ela honrando a sogra como mãe dela. E aqui, né, vamos dar uma pausa para a gente entender, né, que eu fui entender isso há pouco tempo, que o honrar os nossos sogros, sogra e sogra, também está inserido no que é o quarto mandamento, né? No que é honrar pai e mãe. Então a gente tem de ter também esse tratamento, esse compromisso, esse amor, essa devoção aos pais do nosso esposo, do nosso cônjuge. Isso também é parte do quarto mandamento. E aqui Ruth nos mostra claramente que ela tinha isso como algo inserido nas atitudes dela, no coração dela. E aqui ela diz, né, na terra em que morreres, quero também eu morrer e aí sepultada. O Senhor trate-me com todo rigor, se outra coisa não ser a morte me separar de ti. Então Ruth não temeu abandonar a terra dela, o povo dela, os costumes dela, para ir com Noemi para o incerto, com uma idosa, né, com uma senhora já, que ela provavelmente teria que prover, teria que ser aquela que seria o arrimo das duas, já que Noemi
era já idosa, né? Era uma senhora. E naquele tempo o destino das viúvas era muito terrível. Por quê? Porque as mulheres não trabalhavam para o seu sustento, né? Elas não tinham lugares onde elas pudessem trabalhar, não era como a nossa sociedade, né? Hoje nós temos aí um grande número de mulheres que vivem como viúvas, porque abandonadas pelo esposo, ou então se separam, se divorciam, e a gente sabe que muitos homens vão dar ali um sustento básico para os filhos, uma pensão estipulada por juízes, que às vezes não é aquilo que vai realmente prover aquela família, né? Então elas são deixadas como as viúvas daquele tempo. Só que naquele tempo era ainda pior, porque não existia um campo de trabalho para mulheres, não existia a aceitação da mulher como igual ao homem, né? Então hoje a gente briga e luta, as mulheres, né? Numa briga tamanha por igualdade de salários, igualdade social do homem e da mulher. Naquele tempo, então, nem se fala, né? O quanto isso era desigual. Mas não vou colocar aqui em pauta se está certo, o que está certo, o que está errado no nosso tempo atual. Mas para a gente entender o panorama do que era a situação daquelas duas mulheres viúvas que estavam indo rumo ao desconhecido, porque já fazia mais de 10 anos que Noemi não estava em Belém, ela não sabia como estava a situação real de Belém, ela ouviu dizer que o Senhor estava novamente provendo para aquele povo e ela decide ir para lá, crendo que Deus cuidaria delas duas. E Noemi e Ruth, também gozando da mesma fé e da fidelidade à sua sogra, vai com ela. Abandona o seu povo, abandona o que ela tinha de conhecido ali, por mais que não fosse a situação ideal nem a que ela gostaria de ter, mas era o que ela tinha de conhecido. E ela se lança rumo ao desconhecido, a viver de repente o preconceito daquele povo que haveria como uma moabita, né? Uma pessoa que não era digna de conviver com eles. E ela vai, né? Então continuamos lá no versículo 19. Seguiram juntas o seu caminho até Belém. Ali chegando, comoveu-se toda a cidade e as mulheres diziam: Eis aí Noemi. Não me chameis mais Noemi, replicou ela, mas chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias, e o Senhor fez-me voltar com as mãos vazias. Por que me chamais Noemi, se o Senhor se declarou contra mim? E o Onipotente me inundou de aflição? Foi assim que voltaram dos campos de Moabe, Noemi e sua nora Ruth, a moabita. Chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Então aqui, quando Noemi chega a Belém, todas as pessoas se congratulam com ela, né? Estavam com saudades, as amigas, os parentes, né? E a recebem de forma calorosa. Só que Noemi vinha carregada de dor e sofrimento, se dizendo de mãos vazias, porque o que era fruto dela, que era o que no conceito dela Deus lhe havia dado, os seus filhos Deus havia tirado. Deus estava oprimindo essa mulher. Então, para ela agora não tinha mais sentido na vida, né? E se a gente for avaliar, realmente que sentido tinha a vida dela agora? Ela não se casaria mais, porque como ela mesma disse nos versículos anteriores, já estava velha demais para se casar e não tinha mais como gerar novos filhos e também não tinha mais como prover o seu próprio sustento. Então ela se sentia aí desgraçada, né? Sem a graça de Deus. E aqui é outro ponto importante, a gente entender, né? O nome, ela diz, não me chameis mais de Noemi. Noemi, o nome Noemi significa minha alegria, minha doçura. E ela diz, chamai-me agora de Mara,
que era que é um nome que significa amargura. Noemi deixou de ser aquela fonte de alegria que ela era antes, de doçura, e se torna fonte de amargura. E aqui ainda no versículo 22 vem dizer, né? Chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Então no próximo capítulo a gente vai entender que elas chegaram no tempo propício, no tempo que Deus havia preparado, exatamente a mão de Deus já agindo para que elas chegassem no tempo próprio, no tempo em que Deus poderia dar a elas uma nova vida, que é o tempo da colheita da cevada. Mas isso vai ficar para o próximo capítulo, tá bem? Então aqui, gente, nesse primeiro capítulo do livro de Ruth, nos faz refletir, né? Quantas coisas às vezes nos acontece, quanta dor nos advém e nós nos apegamos a essa dor, nos apegamos a essa amargura e não nos movimentamos em direção ao novo, em direção a começar coisas novas. Ficamos aí apegadas à dor e ao fracasso. E Ruth e Noemi vêm nos mostrar justamente o oposto. Num tempo em que as mulheres não tinham a menor esperança quando se tornavam viúvas, Noemi e Ruth vêm nos mostrar que mesmo na dor delas, elas foram adiante. Noemi mesmo se dizendo, não, agora eu sou uma pessoa amarga, eu sou uma pessoa condenada por Deus. Deus me, como que ela diz aqui? Ó, Deus se declarou contra mim. O Onipotente me inundou de aflição. Mas mesmo assim ela não se conteve, ela não se deteve, ela não ficou lá em Moabe, chorando as pitangas, né? Ela foi em direção aonde Deus estava agindo, na esperança de que Deus pudesse tirá-la daquela situação. Além de tudo, ela ainda tinha junto com ela agora a responsabilidade da nora que estava com ela. Então, além desse ponto, também a gente refletir sobre a fidelidade de Ruth, né? Aonde fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Aonde você for sepultada, é aí que eu quero ser sepultada. E que Deus me castigue se eu algum dia não honrar esse compromisso com você. Então, que forte isso, né? Um compromisso muito forte de fidelidade, de cuidado, de zelo com a sogra que Ruth veio a ter aqui nesse momento. Com certeza ela já era fiel a essa sogra, já tinha uma relação de amor, de carinho, de fidelidade com ela, né? Não foi uma decisão que só culminou aqui, que aconteceu aqui, mas com certeza uma história de amor e de paz dentro de uma família que culmina nesse ato de Ruth de abandonar tudo para ser fiel a essa sogra, crendo que Deus vai prover a elas o que elas precisariam. E é isso, né? Então, que Deus venha nos ensinar nesse dia a sermos mais um pouco Ruth, mais um pouco Noemi, que mesmo na nossa dor, que mesmo na tribulação, nós não fiquemos paradas, né? Não fiquemos parados, não fiquemos estagnados, esperando do alto, né, que algo aconteça ou remoendo as nossas dores, vivendo as nossas dores, mas pelo contrário, que as nossas dores sejam impulso para irmos adiante, para buscarmos o novo e mesmo tendo de fazer renúncias e mesmo estando na dor, nós aceitemos fazer renúncias para viver o que é certo, para viver o que Deus espera de nós, né? Porque imagina Ruth, perdeu o marido, perdeu o sogro, perdeu o cunhado, né? E mesmo assim, ela, mesmo naquela dor, ela disse, não, eu vou renunciar a mim mesma e vou cuidar da minha sogra. Vou me unir a ela na dor dela e nós juntas vamos encontrar uma saída para tudo isso que nós estamos vivendo. Então que neste dia Deus nos dê a graça, nós te suplicamos, Senhor,
Que o Senhor nos dê a graça de sermos como Ruth, de sermos como Noemi. Que o Espírito Santo possa habitar em nós. Nós te suplicamos, Espírito de Deus, venha habitar em nós, em nome de Jesus. E nos dá a graça de termos a virtude da fortaleza, como teve Noemi, como teve Ruth, que em meio à dor não desistiram de buscar a Deus, não desistiram de te buscar, não desistiram de buscar saídas, não desistiram de ir adiante. Dai-nos essa graça, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, de sermos mulheres fortes, de sermos mulheres guerreiras, de sermos mulheres vitoriosas, mesmo em meio à nossa dor. Amém. Amém. Então é isso por hoje, né? E no próximo vídeo eu vou partilhar com vocês então o capítulo 2. Vou pedir que, se você puder, já leia com antecedência o capítulo 2 antes de ler antes de assistir o vídeo, para que a gente possa partilhar juntas aí as nossas impressões, para que quando eu partilhe as minhas impressões, você já tenha tido as suas também, e isso seja uma troca de experiência. Então, depois que eu postar aqui esse vídeo, coloque aí nos comentários quais foram as impressões que você teve. Às vezes o Espírito Santo colocou no seu coração coisas que eu não pontuei aqui nesse vídeo. Então partilhe aí comigo, para que outras pessoas também possam ler os seus comentários e que nós possamos aprender juntos um pouco mais sobre essa mulher tão virtuosa que foi Ruth, e também Noemi, né? Que também foi uma mulher virtuosa, que nos mostra aí de forma muito clara a virtude da fortaleza, de mesmo perdendo tudo, não ficar parada. Amém? Um beijo grande, vejo você no próximo vídeo.